Olá, muito bem-vinda a mais uma leitura de escolha intuitiva. Eu sou a Ana e trago para você aqui uma resposta. A gente vai descobrir qual o resultado de uma situação específica que você mentalizar. Eu vou te apresentar as opções. Siga a sua intuição para ser direcionada à opção que realmente tem a sua mensagem. E aí, lá ao longo da leitura, eu vou explicando como que eu vou fazer essa leitura. Então, eu vou te apresentar as opções. A primeira eu vou usar o quartzo xamã e, segunda opção, a hematita. Se precisar, pausa o vídeo agora para fazer a sua escolha com calma, para realmente ser direcionada à mensagem certa. Vou iniciar com o grupo 1, quartzo xamã, lembrando que é uma leitura coletiva. Fique apenas com aquilo que fizer sentido para você, que se conecta com a sua história, com o seu momento. Não precisa forçar nada. E, claro, você sempre pode fazer uma leitura particular, entrando em contato através do link que vai ficar aqui embaixo do vídeo, para ler, para que eu leia e acesse e leia somente a sua energia, exclusivamente, para realmente trazer a mensagem que é só sua, de acordo com as suas questões. Então, nesse momento, você vai mentalizar a sua questão. Eu vou tirar a primeira carta aqui para entender do que a gente está falando. Ver qual o tema. Enfim, ter uma ideia geral sobre a leitura. E aí você já aproveita e identifica se é uma mensagem que de fato está conectada à sua resposta. Eu te aconselho a assistir, não encerrar o vídeo se você não identificar a conexão, porque ao longo da mensagem, ao longo da leitura, pode ter algo que realmente se relaciona com a sua questão, mesmo que ela não tenha aparecido no início. Então, vamos ver. Do que a gente está falando? Sobre o que a gente vai falar nessa leitura, né? Qual o tema, qual a questão? Como esse tarô tem dois lados, eu vou deixar cair na mesa a carta. Do que a gente está falando? Que situação é essa, né? Que a gente vai trazer aqui. 3 de espadas. A gente tem aqui, talvez, algum assunto relacionado a relacionamentos. Não apenas, pode ser alguma decepção, uma grande decepção, uma grande frustração. Não grande, né? Mas uma frustração, decepção, uma mágoa, alguém que fez algo com você que te magoou, que te decepcionou. Me vem esse termo, né, de ser apunhalada pelas costas. A gente pode também estar falando sobre uma decisão que você precisa tomar ou que você acabou de tomar. A gente pode estar falando de um término, um relacionamento, né, como eu disse, que se encerrou. Por exemplo, onde teve alguma situação que gerou muita mágoa, uma traição, enfim, assuntos que envolvem essa tristeza, esse pesar, tem muita dor aqui em relação às suas emoções, aos seus sentimentos. Então, envolve esse peso de alguma forma. Vamos ver então, agora, qual o resultado, né? O que se desdobra dessa situação, qual o resultado dela, o que vem a seguir, o que você precisa saber sobre isso. A gente também pode estar falando aqui sobre a necessidade de um corte. Você precisando tomar uma decisão de cortar alguém da sua vida. Veja aí o que faz sentido, mais sentido para você. E pode ser mais de uma coisa também, né? Pode ser situações diferentes, em áreas diferentes da vida. Bom, vamos ver qual o resultado dessa situação. Digamos que desse coração partido, a totalidade, o 5 de paus, o sol com a inocência, o avarento, que é o 4 de ouros. Aqui a gente tem como resultado essa totalidade, como a primeira carta, ela vem muito bem aqui a calhar.
é você encontrando o seu eixo, você encontrando, depois de tudo isso que se passou, depois de toda a dor, todo o sofrimento, corações partidos, apunhalada nas costas, enfim, traições, seja lá o que for, isso passa. Tudo passa, isso também passa. Já ouviu essa frase? Aqui, esse 5 de paus traz essa ideia de, depois de toda a dificuldade, depois de todos esses conflitos, de todas essas dores, você encontra a totalidade, você encontra o seu eixo, você se reencontra. Você encontra o seu próprio caminho. Você percebe que você, por exemplo, não precisa de ninguém na sua vida que não esteja disposta e disponível para contribuir com a sua felicidade. Se for preciso, você corta isso. Você corta aquilo que não contribui. Você escolhe aqui encerrar, colocar um ponto final realmente em toda dor, em todo sofrimento. Você não aceita mais algo ou alguém, uma situação, uma pessoa que te faz mal. Você não aceita mais traições. Você se escolhe. E quando você faz essa escolha por si, você percebe todo o seu potencial, você percebe tudo aquilo que você tem de melhor a oferecer para o mundo, você percebe que você não precisa se moldar pela dor. Com esse sol aqui, essa carta da inocência, é você talvez descobrindo que apesar de toda a dor, apesar de tudo que aconteceu, você não pode, não deve, não precisa viver e vibrar no ódio, na raiva, no rancor. Isso tudo é necessário, são sentimentos que precisam ser trabalhados para que você encaminhe eles, para que você absorva aquilo que eles te ensinam, mas não para você viver neles. É preciso sair e é preciso alimentar aquilo que você quer multiplicar na sua vida. Se você quer amor, se aqui nessa situação você não encontrou amor, ou se você achou que encontrou e mesmo assim você se decepcionou porque você descobriu que não estava lá ou deixou de estar, você também se dá conta aqui de que, apesar de tudo, se você quer viver, vibrar e multiplicar o amor, você não deve alimentar esse rancor, essa dor, essa tristeza. Você passa por ela, mas você sai dela. Você vai para um lugar de luz, de amor. E aí, você também entende, nesse movimento, que nem todo mundo que vai cruzar o seu caminho vai fazer o mesmo com você. Você pode encontrar boas pessoas, você pode encontrar pessoas que querem estar do seu lado. E para você encontrar essas pessoas, você vai precisar vibrar nessa luz, nesse positivo, nesse amor. Isso é parte do processo. Mas não force. Você não precisa sair correndo para resolver tudo, entender tudo, para passar para a próxima fase. Sinta o tempo que for necessário, com a consciência de que ali não é o seu lugar, de que tem mais vida depois disso. Nesse movimento que você descobre, como eu disse, todo o seu potencial aqui com esse avarento, tudo isso que eu falei encaixa aqui, mas o que mais me chama a atenção nessa carta está exatamente nesse lugar, no tesouro que tem nas mãos dessa figura. Você percebe o que você tem de melhor a oferecer para o mundo. E que não é uma dor ou uma pessoa que vai te moldar dura, rígida, triste. Então, o principal aqui dessa mensagem é esse processo ele vai acabar. Isso que você está sentindo e vivendo, ou que você viveu e sentiu recentemente, isso vai passar. Isso vai passar e você vai encontrar um lugar de mais conforto, de mais luz, de mais amor. Só que para isso você também precisa lembrar de se oferecer tudo isso. Se oferecer amor, ser gentil com você, se acolher, acolher a sua dor e acolher o seu processo.
E aí você encontra esse resultado. Eu vou tirar mais 2 cartas aqui para finalizar a mensagem, como resultado dessa situação. A completude, vou deixar aqui, carta do mundo, e a última, a paciência, junto da existência, que é a carta do mago. Eu vou aceitar essa aqui também, porque ela só reforça tudo que eu acabei de dizer. Essas 3 últimas cartas só reforçam. Eu vou colocar, inclusive, ela aqui. Porque essa dor, esse sofrimento, essa situação, que hoje pode não estar fácil, hoje você pode ainda não entender por que isso aconteceu, por que teve que ser assim, por que essa pessoa fez isso, por que você tem que estar nesse lugar, será que você merece isso? E o meu convite aqui é para que você olhe de um outro jeito. Não se pergunte, será que você merece isso? Já que aconteceu, já que é isso que você tem nas mãos como realidade, se pergunta o que você pode aprender com isso. É algo que eu venho dizendo há várias mensagens, inclusive. Não é algo novo aqui. Porque é isso. Não tem como mudar a realidade. Você não tem como fazer uma pessoa desfazer o mal que ela te fez. Você não tem como fazer alguém retirar as palavras que ela disse. Ou você mesma. Porque essa carta aqui também pode falar sobre isso. O quanto você feriu, o quanto você atingiu outra pessoa. Não dá para desfazer. Uma vez quebrado, não dá para colar. Mas dá para aprender. Para que isso não se repita. Para que isso não se torne um padrão. Para que você viva novas histórias. Né? Esse aprendizado te tira desse lugar. E é isso que a gente tem aqui, com essas 3 cartas. A carta do mundo, a completude, tudo vai fazer sentido, ela traz essa mensagem, né, de que tudo vai fazer sentido, tudo vai se encaixar. Você vai viver, você vai ter oportunidades de viver novas experiências, sim. Essa paciência, ela traz tudo isso que eu falei sobre dê tempo ao tempo, se permita viver o processo, se permita passar por tudo para que você absorva tudo que for necessário. Tem algo... aqui me vem aquela imagem da lótus, da flor de lótus, que nasce na lama. Mesmo na lama, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, existe uma semente de algo que pode ser bom. Existe a semente da luz ali, que pode brotar, pode germinar, pode florescer. Então fica com isso. Esse é o resultado. É para onde você está se encaminhando. Mas você precisa querer também. Você precisa constantemente, cada vez que você sentir, acolher o seu sentimento. Eu reconheço que eu ainda sinto raiva. Mas essa raiva não sou eu. Eu quero não sentir. Eu vou fazer o que for possível, o que estiver ao meu alcance, para não sentir mais essa raiva. Eu não sei quanto tempo vai levar. Mas eu vou sair desse lugar. Um dia vou olhar para trás e vou perceber que isso não me afeta mais. Enquanto você está com esses sentimentos, alimentando isso, enquanto você está sentindo isso, é porque isso ainda te afeta. Um dia você vai olhar para trás e você vai descobrir. Se você permitir, se você se entregar a isso tudo, você vai perceber que aquilo já não tem tanta força, não te afeta tanto. Você deixou para trás. Você soltou. E é para lá que você está se encaminhando. Então, só segue. E aí, é lindo que a gente tem, né? O mundo como completude, como resultado, como linha de chegada. De tudo isso aqui vai se encaixar e encaminhar. E é assim que você entra num novo momento da sua vida. Com esse mago aqui, a primeira carta. A gente tem a última e a primeira. Que foi a que saiu por último, né? O resultado dessa situação é que você vai chegar no momento de se desprender disso. E não é se desprender de não lembro de mais nada, não sinto mais nada, isso acabou. Não é isso. A gente não esquece. As memórias, elas vão seguir com você. Mas você pode ficar em paz com elas. E é isso que essa leitura fala.
de que tudo isso que te aconteceu, tudo isso que você talvez ainda esteja vivendo, isso vai se harmonizar. Você vai ficar em paz em algum momento. Muito aqui, o que eu preciso dizer é, não pense na situação, na pessoa, no que te fizeram. Esquece. Se você está buscando, por exemplo, justiça, que essa pessoa tenha de volta aquilo que ela me fez, o universo vai dar conta. O karma, ele existe para isso. Você tem que focar em você. O que você sente, o que te aconteceu, não quem fez. Isso é importante aqui. E é isso que eu quero que você leve. O resultado dessa situação é esse. É você sair desse lugar, é você, em algum momento, olhar para trás e perceber que você está num outro lugar. Que você já não se afeta mais, não é mais influenciada por isso que está acontecendo, por isso que você está vivendo. É um novo lugar melhor na sua vida. Aqui, com o sol, inclusive, de mais luz, de mais brilho, de mais calor, acolhimento. Calor não que queima, o calor que aquece, que acolhe. O seu lugar. Você vai chegar lá. Você está no processo. Você está chegando. Não apresse nada. Não apresse. Mas isso tá nesse movimento. Acho que era isso que você precisava saber. Enfim. Vou deixar aqui, não vou tirar mais carta para não estender mais a leitura. Acho que é suficiente. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Te convido também a me seguir lá no Instagram. Tem outros conteúdos bem diferentes do que eu trago aqui, mas aprofundando esses temas, talvez, né? Não vai ser sempre, mas eu tô reservando esse espaço para isso. Tô vendo o que é possível fazer por lá. Enfim. Vai ser um prazer te ter lá comigo nessa egrégora e é só solicitar que eu te aceito. É isso. Espero você no próximo vídeo. Grupo 2, a gente vai agora para a sua leitura. Vou deixar a pedra aqui. E a gente vai ver então qual a mensagem. Eu vou começar com esse tarô para entender qual é a situação, do que a gente está falando, o que a leitura vai falar, né? Que situação, que questão é essa, para a gente descobrir depois qual o resultado dela. Mesmo eu vou tentar trazer várias possibilidades de acordo com a carta que sair, mas ainda assim é possível que você não identifique a sua questão, aquilo que você mentalizou para receber de resposta aqui. E ainda assim eu te aconselho a seguir assistindo, porque ao longo da leitura pode vir alguma mensagem que vai se conectar com o que você trouxe e pode ser algo que realmente você precisa ouvir. Nada é à toa. Você não chegou nessa leitura por acaso, né? Então, fique. Se permita, abra seu coração para ouvir o que a espiritualidade tem a te dizer nesse momento. E você sempre pode fazer uma leitura particular, porque assim eu acesso a sua energia exclusivamente e não fica ruído, né? A gente vai investigar as suas questões. Vamos lá. Grupo 2. Qual a situação que vem aqui para você? Bom, como é um tarô que tem dois lados, eu vou deixar cair na mesa a carta. Qual a situação? O que a gente vai... Bom, virou em cima da minha mão, eu vou aceitar ela. Mas eu vou tirar mais uma. A gente tem aqui a sacerdotisa. No grupo 1 eu tirei uma carta só, mas aqui eu senti de tirar duas. Porque a gente tem a sacerdotisa de costas. A princípio, a gente pode estar falando sobre... Quer dizer, eu ia falar exatamente isso só com ela, e o Ás de Espadas reforça. O Ás de Espadas é o Ás da verdade, é o Ás da clareza. Com a sacerdotisa, o verso dela, né, como eu ia dizendo, a gente está falando sobre temas que envolvem a sua intuição, a sua voz interior, a sua sabedoria interior, tudo aquilo que você sente instintivamente, intuitivamente. Só que aqui tem uma negligência. Tem um não dar ouvidos a essa voz. Tem um ignorar a sua própria espiritualidade até. A gente pode estar falando disso como tema, né? Você
de alguma forma pode ter recebido recentemente um chamado para trabalhar a sua espiritualidade, para se conectar ao sutil, e você pode estar aí deixando para depois, ignorando esse chamado. Tem um motivo. Se você recebe esse convite, se você sente que precisa de alguma forma trabalhar essas questões, tem algo a ser vivido para que você absorva de sabedoria nesse lugar. Então, a sacerdotisa é essa própria sabedoria interior, né? Como eu disse. Aqui, a gente também pode estar falando, levando agora para um outro lugar, sobre um segredo, sobre algo que talvez ou você descobriu recentemente, ou existe um segredo numa situação que se você desconfia, vou dar um exemplo. A gente pode estar falando aqui, por exemplo, de relacionamento. E por quê? A gente está falando desse relacionamento especificamente? Porque você desconfia de que essa pessoa esconde algo de você. Você já traz essa desconfiança antes de qualquer coisa que eu diga. E aí eu tô aqui te dizendo, se esse é o seu caso, então sim, é disso que a gente vai falar aqui no resto da mensagem, entendeu? Perceba do que a leitura tá falando pra você no seu caso. Se você tem essa desconfiança, aqui existe um segredo, realmente. Ao mesmo tempo que eu acredito que ou você descobriu esse segredo, não é nem só a desconfiança, você descobriu que existe esse segredo, você descobriu que alguém está te escondendo algo, ou você está muito prestes a descobrir. Porque o Ás de Espadas é o Ás da verdade. Essa verdade vai vir à tona. Você vai enxergar a realidade, a verdade aqui. Já de cara. Vamos ver aqui com agora o resto da mensagem com esse outro tarô? Então, qual é o resultado dessa situação? Tô pensando aqui se existe mais alguma coisa que eu precise trazer aqui de possibilidade. Até tem. Que a sacerdotisa, ela é o arcano que traz em si o feminino primordial. É a própria energia da dimensão do feminino. Então a gente pode também estar falando de algo que remete, né, que faz referência a questões do feminino. Ainda assim, esse Ás trazendo algo, trazendo informação, novas informações em relação a isso. Aí, nesse caso, seria um lugar mais profundo. Não sei se aqui eu vou chegar lá, tô trazendo aqui várias possibilidades, né? Mas nesse caso, se a gente tá falando de algo, mesma coisa. Se você vivenciou recentemente algo que se relaciona, remete a questões do feminino em você, principalmente em relação a feridas desse feminino, é disso que a gente vai falar. Porque aqui, esse Ás, ele traz aprendizado, ele traz informação em relação a isso. A gente pode, como eu ia dizendo, né? A gente pode estar falando sobre crenças em relação a crenças e padrões em relação a esse feminino. O tempo inteiro eu tô falando isso dessa forma, né? Porque essa sacerdotisa de costas é como se tivesse um bloqueio. Aí, então, por isso, o feminino ferido, né? Enfim, vamos lá. Qual o resultado dessa situação? Que vai desenrolar disso aqui? Virou? Não. O experienciar, a criatividade, que é a Imperatriz. E o 5 de copas, que é o apego ao passado. Engraçado, por ter sido a última possibilidade que eu trouxe, né? Essa questão de feminino e tudo mais, e crenças também, né? Em relação a esse feminino, feridas e crenças, esse apego ao passado está muito ligado a isso. Ele talvez esteja aqui confirmando, né, sobre isso, e a necessidade de olhar para isso e limpar isso para que você cure essa energia em você, para que você cure essas feridas. E quando eu falo sobre isso, vem aqui duas cartas que trazem figuras femininas, a própria Imperatriz, porque se aqui a gente tem
a energia da dimensão do feminino, o feminino primordial, o arcano número 2, ele se concentra e se torna o arquétipo da mãe, da mulher em si, como imperatriz. Então, é o 2 que leva ao 3, materializado. É o feminino materializado na forma da mulher, da mãe, enfim. Então, aqui a gente tem muito isso, de algo referente a isso. Já vou deixar aqui, vou abrir um parênteses, no final do vídeo eu ia falar, mas falo agora. Te convido a me seguir lá no Instagram, é uma conta fechada, eu falo sobre questões, reflexões, pensamentos, simbologia, voltado para as questões terapêuticas, e tô falando disso agora porque eu tenho lá um destaque que começa a falar sobre essas questões do feminino que tá me vindo aqui, que foi recente, inclusive, que eu postei isso. Então, se faz sentido para você e você não tá lá comigo, né, naquela egrégora, te convido a me seguir para ler esse destaque. Tudo que eu postei lá, que é pouco, tem muito mais a ser dito, mas pode te trazer alguma luz. É um convite a você refletir sobre isso aqui. Bom, dito isso, vamos lá para o desenrolar dessa situação, o resultado. Seja lá o que for, né? Não só feminino, mas todas as outras possibilidades aqui. Seja uma questão de intuição, de espiritualidade. A gente tem aqui um caminho de cura. É literalmente um caminho de cura. Eu vou pegar mais cartas, mas o experienciar é não só o resultado, não é uma carta que está aqui só em relação ao resultado em si, mas o convite para que você se entregue, porque você precisa passar por essa experiência, você precisa olhar para essa dimensão sutil na sua vida, e também fica para você o convite de me seguir lá, porque é disso que eu quero falar lá, sobre essas questões, sobre a psique humana, sobre simbologia, sobre sonhos. Tudo isso é acessar o sutil, é entender que a vida vai muito além disso que a gente vê do concreto, que a gente precisa dar espaço para tudo isso, para que o inconsciente, o universo, a espiritualidade, Deus se comunique com a gente e direcione, nos coloque no caminho certo. A nossa intuição fala disso, é a nossa grande bússola. É para que a gente viva o nosso propósito, siga o nosso caminho, trilhe essa jornada de evolução que a gente veio viver aqui, a própria experiência da vida. Isso te faz viver o que você precisa viver e abre portas para que você cresça e expanda cada vez mais. É aí que a gente entra na energia da imperatriz, com essa criatividade aqui, a vida que você está criando. Se hoje você sente que vive uma vida escassa, medíocre, rasa, tô trazendo palavras fortes, mas é isso mesmo, talvez sejam esses os sentimentos, ou uma vida mediana, morna, que não fede nem cheira, que poderia ser muito melhor. Você sente lá no seu íntimo que você podia e merecia viver muito mais experiências, muito mais felicidade, e de algum jeito, de alguma forma, isso nunca acontece. É porque você precisa entrar nessa trilha perdida aqui. Você de fato pode e merece viver muito mais, mas você precisa aceitar o convite da vida para embarcar nessa jornada. Esse caminho não vai se criar sozinho. Você precisa aceitar o desafio, entrar na floresta para sair do outro lado transformada. Essa imperatriz aqui como a própria vida que você está criando. O resultado dessa situação é a nova vida. É uma frase que eu sempre gosto de usar, né? A gente constrói diariamente o futuro que a gente vive, que a gente vai viver. Então, você hoje está criando o futuro que você deseja viver? Com as ações, as atitudes, a rotina que você tem? Se não, se você está nesse lugar de morno, de mais ou menos, né? Você pode ir além, mas você precisa querer ir além. Você precisa dar espaço para tudo isso, se abrir para esse sutil, para acessar
a verdade, que é o caminho. Você precisa se entregar aos processos de cura. Se você quer viver uma vida abundante, você precisa aprofundar. Você precisa sair do raso. Você precisa sair da rotina no sentido de entender que a vida vai muito além de acordar, trabalhar, dormir de novo, pagar boleto e passar raiva. A vida tem a sua própria beleza e você precisa querer enxergar essa beleza. Se abrir nas pequenas coisas, no dia a dia. Não vai ser um grande evento. Às vezes é a borboleta que passa na sua frente, que te encanta. Aqui também passa por esse encantamento pela vida. E esse apego ao passado aqui tá falando disso tudo. Seja dessa crença de que a vida é só isso, seja da necessidade de passar por esse processo de cura. O resultado que você tem dessa situação aqui, o segredo, a verdade que precisa ser acessada, a espiritualidade, questões do feminino que precisam ser curadas, tudo isso, o resultado que você tem disso é uma nova vida, é uma vida diferente, é uma vida maior. Só que você precisa escolher olhar para essa situação que você está vivendo, está experimentando, experienciando nesse momento e entender que ela está também te mostrando algo. É aí que entra essa questão a vida vai muito além do concreto. Você precisa querer enxergar dessa forma. Então é igualmente um convite para olhar de um jeito mais amplo para a vida, para o que está acontecendo, para essa pessoa, para essa situação, para essas circunstâncias que você vem vivendo. E o tempo inteiro eu tô aqui falando, olhando para essa carta, e tem uma águia aqui. A águia é um símbolo de voo, é o animal que voa mais alto. É um animal, inclusive, que por isso é associado a um dos símbolos de Zeus, né? Arquetipicamente, é o animal que representa Zeus, conectado à energia de Zeus, é o que chega mais perto dos céus, dos deuses. Então, é também um símbolo de ascensão, elevação da consciência, mudança do nível de consciência. O que a gente está falando aqui é que você está num momento, seja lá pela situação que você está vivendo, o que está por trás, o que está oculto, o que está escondido, o que é muito mais profundo nessa situação é que você está passando por um processo de despertar da consciência. Queira você ou não. Porque quando a gente fala que uma das possibilidades pode ser um segredo, alguém escondendo algo de você, né? Um relacionamento, um familiar, um parente, alguém, alguma coisa no seu campo profissional, tem algo escondido, tem algo oculto. Isso é parte do processo para que você enxergue, para que você amplie a sua visão. Profundo isso. Eu não esperava chegar nesse lugar, não. Mas é isso que tá me vindo de falar, enfim. É porque vai servir para alguém. Até queria trazer algo mais prático, né? De resultado. Vou tirar mais 2 cartas aqui para ver o que vem. Mas eu acho que talvez eu nem tenha conseguido, porque é exatamente disso que a gente tá falando. Não é para ser prático, não é para ser concreto. É um movimento interno. E talvez tudo que você precisa saber aqui é isso. É de que essa situação, essa questão, que você quer descobrir qual o resultado dela, vai muito além do que você imagina. Vamos ver o que mais. Momento a momento. E indo com a correnteza. Momento a momento, aqui a gente tem o 2 de ouros e o Ás de copas. O Ás de copas me fala da fluidez, da vida fluida, do fluxo da vida em direção a mais vida. Você se sentindo mais viva, você vivendo novas situações, seja lá o que esteja acontecendo ou o que tenha acontecido, uma nova fase da sua vida, você se encaminhando
para essa nova fase em que você está alinhada ao fluxo da vida, ao fluxo da abundância. Experiências incríveis, maravilhosas que você vai ser capaz de viver, de experienciar ao lado das pessoas certas, nos lugares que são para você. E aí, falando isso, o que me vem aqui é como, com esse apego, é como se você estivesse até com medo disso. E por isso você fica agarrada nisso que você entende, enxerga. O desconhecido causa medo, óbvio. Aqui a gente está falando do inconsciente puro, do desconhecido. Se você nunca passou por essa experiência, fecha os olhos e imagina você entrando no mar à noite, em que você não enxerga nada. Você pode saber que ali não tem nada que vai te causar vai oferecer qualquer perigo. Mas a sua mente vai criar um monstro. E você vai ter medo de colocar o pé naquela água e mergulhar ali. Você não sabe o que está adiante. Quando a gente não sabe, a gente não conhece o que está na nossa frente. Quando é um grande breu, a gente tem medo. A gente não quer. A gente quer ficar na nossa zona de conforto. Mas aqui, essa situação, ela está acontecendo ou aconteceu exatamente para te tirar dessa zona de conforto. E esse é um dos resultados. É para que você saia desse lugar, dessa zona de conforto. Para que você expanda, para que você cresça e viva coisas cada vez melhores. Aqui, esse momento a momento, essa figura andando, é muito literal. É um passo depois do outro, você se direcionando para um novo lugar muito maior na sua vida, muito mais colorido. Essa carta, né, é tão cheia de cor. Uma vida mais colorida, uma vida brilhante, sabe? Sair desse morno, viver a vida, se sentir vivendo, se sentir viva. Isso não é positivo? Isso não é um bom resultado? Então, parte aqui disso tudo é para que você saiba que desse caos, desse desconhecido, vai vir algo positivo, vai vir algo que vai te fazer se sentir viva. Então, no final das contas, essa mensagem só fala: se entrega, se permite, vai, que você vai tirar algo bom disso. Inclusive, quando a gente fala, eu toda hora relembro, né, que eu acabei levando a mensagem muito para esse lugar de abstrato, como eu disse, né, mas até quando a gente fala de algo mais concreto, no sentido de alguém tá escondendo um segredo de você, tá escondendo algo de você. Até isso. Porque, como eu disse, um dos resultados nesse caso é você vai saber a verdade. A partir daí, o que você vai escolher fazer com essa informação? Você vai escolher ficar no conhecido, ficar nessa situação, nessa história, nessa vida, ou você vai escolher desbravar novos caminhos? Tudo isso é possibilidade de resultado, mas sempre vai depender do seu movimento, da sua escolha, da sua decisão de ficar ou de se permitir caminhar para frente e para o alto. É para lá que a gente direciona a nossa vida o tempo inteiro. Para frente e para o alto. Em direção ao crescimento, à expansão. É isso. Espero que essa mensagem faça sentido para alguém, né? Apesar de tudo. Para a pessoa certa, ela vai funcionar com absoluta certeza, porque é só um grande sinal de que você precisa seguir. Não ficar parada no mesmo lugar. Isso é o mais essencial que você pode extrair dessa mensagem. E é isso. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. E ative as notificações e eu te vejo no próximo vídeo.